Há momentos na história espiritual de um ser humano em que Deus não apenas chama, mas praticamente sacode a alma para que ela desperte. O livro de Jeremias é um desses chamados. Ele não é apenas um texto antigo, não é apenas uma profecia distante, não é um documento histórico esquecido nas páginas da Bíblia. Ele é uma convocação viva, atual, urgente e profundamente pessoal. E o motivo disso é simples. Jeremias não foi apenas um profeta para o seu tempo, ele foi um profeta para todos os tempos, especialmente para tempos de confusão e declínio espiritual, como os que vivemos hoje. Quando você mergulha nas palavras de Jeremias, algo impressionante acontece. Você percebe que não está apenas lendo a história de Israel, você está lendo a sua própria história. Está lendo sobre a sua casa, a sua família, as suas lutas internas, os seus medos, as suas quedas e a sua esperança. O livro de Jeremias é como um espelho que nos obriga a ver aquilo que tentamos esconder. É como uma trombeta espiritual que desperta o coração adormecido. É como uma lâmpada acesa no meio de um vale de sombras. Por isso, o inimigo faz de tudo para que você não entenda o que está dentro dele. Desde o início, Jeremias deixa claro que seu chamado não foi algo confortável ou desejado. Ninguém gostaria de carregar a mensagem que ele carregou. Ele foi levantado por Deus em uma época de corrupção, idolatria e ilusão. O povo acreditava que estava tudo bem, mas espiritualmente tudo estava em ruínas. Eles tinham aparência de religião, mas nenhum compromisso real. Eles tinham palavras bonitas nos lábios, mas um coração distante de Deus. E essa discrepância, tão comum naquela época, continua extremamente presente nos dias de hoje. O mais impressionante é que Jeremias não escolheu esse caminho. Ele não acordou desejando ser profeta. Ele não sonhou com glória espiritual ou reconhecimento. Pelo contrário, ele queria desaparecer. Ele queria ter uma vida comum. Ele queria fugir do chamado. Mas quando Deus toca alguém de verdade, essa pessoa pode até tentar resistir, mas a voz divina se torna fogo nos ossos. Foi assim com Jeremias. E se você sente, em algum nível, que Deus está tentando falar com você, pode ser porque há algo em Jeremias que também está acontecendo dentro da sua alma. Jeremias viu o que ninguém queria enxergar. O afastamento espiritual de um povo que vivia como se estivesse tudo certo. Ele viu líderes que falavam apenas aquilo que agradava aos ouvidos, mas que não tinham coragem de confrontar a verdade. Ele viu pessoas correndo atrás de promessas vazias e mensagens confortáveis, mas ignorando a voz divina que clamava arrependimento e retorno ao caminho. Ele viu uma sociedade confusa, cheia de crenças misturadas, onde cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E o mais triste é que essa sociedade acreditava que Deus estava feliz com isso. A responsabilidade emocional de Jeremias era enorme. Ele carregava dentro do peito a dor de Deus. Ele chorava porque Deus chorava. Ele sentia o peso que Deus sentia. Ele sofria pelas escolhas de um povo que caminhava em direção ao desastre. Jeremias não era apenas um profeta, ele era um canal sensível da consciência divina. Sua alma era como uma ferida aberta, sangrando cada vez que Israel se afastava do Criador. Poucos entendem isso, poucos percebem o tamanho do sacrifício que Jeremias fez ao carregar uma verdade tão pesada. E talvez seja por isso que você se conecta com esse livro hoje. Talvez porque você também sente dores que não são suas. Talvez chore por pessoas que não entendem o que estão vivendo. Talvez veja o que outros se recusam a ver. Talvez perceba sinais espirituais que a maioria ignora. Talvez algo dentro de você esteja reconhecendo que o chamado de Jeremias não é apenas uma história. É um reflexo da sua missão, da sua jornada, do seu despertar espiritual. Ao longo do livro, Deus envia Jeremias para confrontar não apenas o povo, mas uma cultura inteira de auto-engano.
As pessoas acreditavam que estavam espiritualmente firmes, porque tinham rituais, tradições, costumes religiosos. Mas Deus não queria rituais. Deus queria o coração. Deus queria sinceridade. Deus queria verdade. E é exatamente isso que Ele quer da minha e da sua geração. Não adianta assistir cultos, cantar louvores ou repetir versículos se o coração está distante. Jeremias revela que Deus não aceita a aparência de fé. Ele quer transformação real. Uma das partes mais poderosas do livro é quando Jeremias denuncia os falsos profetas. Eles falavam sobre paz quando não havia paz. Eles anunciavam vitória quando o povo estava prestes a cair. Eles proclamavam prosperidade quando a ruína já estava à porta. E por que faziam isso? Porque era isso que o povo queria ouvir. Essa realidade se repete hoje. Mensagens suaves, confortáveis, motivacionais, mas sem nenhum peso espiritual, têm tomado conta da vida de muitos. O ser humano ama ouvir palavras que massageiam o ego, mas rejeita aquelas que confrontam o pecado. Jeremias foi a voz que cortou essa ilusão ao meio. E isso custou muito a ele. Ele foi odiado, rejeitado, perseguido, preso e ridicularizado. Ele foi considerado louco, exagerado, radical, negativo. Mas mesmo assim, ele continuou falando. Mesmo quando ninguém acreditava, mesmo quando parecia inútil, mesmo quando sua alma estava exausta, ele permaneceu firme. A lealdade de Jeremias não era com o povo, era com Deus. E essa talvez seja a maior lição para nós hoje. Você não precisa ser compreendido, aceito ou aplaudido. Você só precisa ser fiel ao que Deus colocou dentro de você. Em um dos momentos mais emocionantes do livro, Jeremias tenta desistir. Ele diz que não quer mais falar, que está cansado, que ninguém ouve, que ninguém muda, que sua mensagem só lhe traz dor. Mas logo em seguida, ele sente algo queimando dentro de si. Ele descreve essa sensação como fogo nos ossos, fogo que não pode ser apagado, fogo que não pode ser contido, fogo que o obriga a continuar. Se você já sentiu isso, aquela sensação interior que te empurra para fazer o que Deus quer, mesmo quando é difícil, então você sabe exatamente o que Jeremias viveu. Outro detalhe impressionante é que Jeremias não só denunciou o pecado do povo, mas também revelou o coração de Deus para a restauração. Ele anunciava o juízo, mas também anunciava a esperança. Ele avisava da destruição, mas também prometia reconstrução. É no livro de Jeremias que encontramos uma das promessas mais conhecidas da Bíblia. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. O que quase ninguém entende é que Deus falou isso quando tudo estava desmoronando, quando o cativeiro já era inevitável, quando a queda já era certa. Deus falou sobre futuro quando o presente parecia impossível. Isso diz algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não age baseado no que vemos. Ele age baseado no que ele já planejou. Ele não se desespera com crises. Ele não recua diante do caos. Ele não abandona quando todos viram as costas. Ele continua sendo pai, mesmo quando seus filhos estão perdidos. Jeremias mostra um Deus que confronta para transformar, que disciplina para restaurar, que corrige para salvar, que fere para curar. Um Deus que ama com intensidade, mesmo quando o amor precisa ser firme. O capítulo 18, que fala do oleiro, talvez seja uma das passagens mais profundas do livro. Jeremias é levado à casa do oleiro e lá ele vê o vaso se quebrando nas mãos do artesão. Mas ao invés de jogá-lo fora, o oleiro o refaz. Não joga fora o barro, não descarta o material, não desiste da obra. Apenas reinicia o processo. Essa visão revela uma verdade espiritual tão profunda que deveria estremecer a nossa alma. Deus não descarta ninguém. Ele refaz, ele molda, ele reconstrói, ele transforma.
E é isso que ele quer fazer com você. O livro continua mostrando confrontos, lutas, lágrimas, angústias e revelações. Jeremias fala com reis, sacerdotes, falsos profetas e com o povo comum. Ele vê Jerusalém cair diante dos seus olhos. Ele presencia o colapso espiritual e moral de uma geração inteira. Ele vê o templo destruído. Ele vê vidas sendo levadas para o cativeiro. E mesmo assim, no meio da devastação, ele encontra forças para continuar falando sobre esperança. É isso que torna Jeremias tão extraordinário. Ele é a voz da esperança em meio ao colapso. É impossível não comparar o mundo de Jeremias com o nosso. Hoje vivemos crises, guerras, conflitos, decadência moral, confusão espiritual. As pessoas estão sedentas por respostas, mas buscam essas respostas em fontes erradas. Estão se afastando do Criador enquanto se aproximam de ideologias vazias. Estão trocando a verdade pela ilusão. Estão preferindo líderes que falam o que querem ouvir, ao invés de líderes que falam o que precisam ouvir. Estamos repetindo os mesmos erros de Jerusalém e talvez seja por isso que Deus está te trazendo para essa mensagem hoje. Talvez porque Ele quer que você entenda que tudo o que está acontecendo ao seu redor não é causa aleatório, é um chamado espiritual. Talvez Ele queira abrir os seus olhos, despertar a sua alma, reacender o seu espírito. Talvez Ele queira te mostrar que, assim como Jeremias, você foi colocado nesta geração por um motivo. Nada é coincidência, nada é acidental, nada é aleatório. Jeremias nos ensina algo que poucos têm coragem de aceitar. Deus ainda fala, Deus ainda direciona, Deus ainda corrige, Deus ainda confronta e Deus ainda restaura. O problema é que muitas pessoas só querem ouvir a parte da restauração, mas rejeitam a parte da correção. Só querem ouvir sobre promessas, mas não querem ouvir sobre arrependimento. E é exatamente isso que impede a transformação profunda. Jeremias é o chamado para voltar. Voltar ao primeiro amor. Voltar à verdade. Voltar à presença de Deus. Ao longo de todo o livro, vemos um padrão. Quando o povo se afasta, a confusão aumenta. Quando o pecado cresce, o discernimento diminui. Quando o coração se endurece, a vida entra em desordem. Mas quando há arrependimento, Deus abre caminhos. Quando há sinceridade, Deus restaura. Quando há entrega, Deus age. O livro de Jeremias é a prova de que nunca é tarde para voltar. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está pronto para recomeçar com você. É importante lembrar que Jeremias era humano. Ele sentia medo, cansaço, solidão. Ele chegou a pensar que Deus havia o abandonado. Ele chegou a duvidar de si mesmo. Ele chegou a dizer que não queria mais ser profeta. Mas Deus sempre o ergueu, sempre o fortaleceu, sempre o sustentou. Isso nos revela algo precioso. Deus não exige perfeição, Ele exige entrega. Ele não exige força, Ele oferece força. Ele não exige que você saiba tudo, Ele só pede que você confie. A mensagem de Jeremias é como um grito que atravessa séculos. Volte para Deus antes que seja tarde, mas também é como um abraço. Eu sei os planos que tenho para você. E também, como um sussurro, eu posso te refazer. Cada capítulo do livro é um convite para olhar para dentro, um convite para abandonar máscaras, um convite para reconhecer nossas falhas, mas também um convite para experimentar o amor que reconstrói. Quando Jeremias fala de restauração, ele não está falando de algo teórico, ele está falando do próprio caráter de Deus. Um Deus que pode transformar ruínas em jardins. Um Deus que pode devolver o riso. Um Deus que pode devolver vida onde só havia desespero. Jeremias viu o colapso de uma geração, mas também viu a promessa de uma nova aliança. Uma aliança escrita não em tábuas de pedra, mas no coração.
Ele viu Deus revelar que transformaria o interior antes do exterior, que começaria de dentro para fora. Isso é extraordinário. Ele viu algo que seu próprio povo não viu. Ele viu algo que se cumpriria séculos depois, com a vinda de Cristo. Jeremias foi o profeta que enxergou o futuro da fé. E isso faz do seu livro uma das obras mais profundas e espiritualmente ricas da Bíblia. Enquanto você lê essas verdades, talvez algo dentro de você esteja se movendo. Talvez você sinta um nó na garganta, um peso no peito, uma emoção difícil de explicar. Talvez seja Deus tocando áreas da sua vida que precisam ser curadas. Talvez seja Deus te chamando de volta. Talvez seja o Espírito Santo usando a mensagem de Jeremias para despertar algo que estava adormecido dentro de você. Não ignore isso. Esse toque é precioso, ele é raro, ele é divino. Ao encerrarmos essa jornada pelo livro de Jeremias, há algo que você precisa guardar no coração. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Ele não te fez ouvir essas palavras por acidente. Ele está te chamando para algo mais profundo. Ele está te convidando para uma mudança real. Ele está abrindo os seus olhos. Ele está revelando coisas que estavam escondidas. Ele está despertando o seu espírito. Jeremias foi a voz que ninguém queria ouvir, mas você ouviu. E isso significa que você está pronto para algo maior. Significa que Deus está te preparando. Significa que Ele tem planos que você ainda não consegue enxergar. Significa que Ele está moldando a sua vida como o oleiro molda o barro. Significa que Ele está pronto para fazer algo novo em você. Algo profundo, algo duradouro, algo eterno. Há momentos em que Deus decide abrir janelas espirituais que estavam seladas por gerações. E quando essas janelas se abrem, algo muda no espírito de quem ouve. Jeremias é exatamente esse tipo de janela. Não apenas um profeta, mas um eco vivo da voz de Deus que atravessou séculos sem perder a força. Quando você se aproxima do livro de Jeremias, não está tocando num livro antigo, está tocando numa revelação que respira, que pulsa, que fala. É como se cada palavra dele fosse uma chama acesa no meio da escuridão espiritual que tenta envolver o mundo. Jeremias carregava um peso que poucos suportariam. E ainda assim foi fiel até o fim. Ele vivia numa época em que falar a verdade era uma sentença de rejeição. E mesmo assim ele falava. Ele vivia numa sociedade que preferia ouvir mentiras confortáveis do que verdades que poderiam salvar. E não parece exatamente o que vemos hoje? Jeremias alertava, insistia, clamava, mas as pessoas queriam ouvir apenas aquilo que acariciava seus desejos. Os falsos profetas diziam: nada vai acontecer, tudo vai ficar bem. Enquanto Jeremias, com a voz embargada pelo peso do Espírito, dizia: assim diz o Senhor, arrependam-se enquanto há tempo. Ele foi ridicularizado, desprezado e considerado um mensageiro de más notícias, mas o tempo provou que ele era o único dizendo a verdade. E talvez essa seja uma das mensagens mais poderosas desse livro. A verdade não é medida por aplausos, mas pela origem, e quando ela vem de Deus, ela permanece. Jeremias só dizia o que Deus mandava. Deus havia declarado sobre ele: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:5. Essa revelação mostra que Jeremias não nasceu por acaso, e você também não. Jeremias viu um povo inteiro se afastar do Criador em busca de prazeres passageiros, ídolos humanos, caminhos tortos que pareciam bonitos no início, mas levavam à destruição. Ele olhava para Jerusalém e via algo que ninguém mais via: o perigo espiritual crescendo silenciosamente, como uma sombra que avança enquanto todos estão distraídos. Ele dizia: tornai-vos agora, cada um do seu mau caminho. Jeremias 25:5. Mas poucos davam ouvidos. E é exatamente assim quando Deus fala hoje. Ele chama, mas só aqueles que têm o espírito sensível escutam.
Jeremias carregava no corpo e na alma a dor do próprio Deus. Ele chorava porque Deus chorava. Ele lamentava porque Deus lamentava. E por isso ficou conhecido como o profeta chorão. Não pela fraqueza, mas pela sensibilidade espiritual que poucos tinham. Jeremias viveu perseguições que fariam muitos desistirem. Ele foi lançado numa cisterna escura e fria. Foi acusado injustamente. Sua família se voltou contra ele. Os líderes religiosos o odiavam. Os reis o temiam. O povo o ignorava. Mas nenhuma dessas coisas fez Jeremias retroceder. Ele tinha um fogo dentro do peito que não podia ser apagado. Ele mesmo disse: "A tua palavra era como fogo encerrado nos meus ossos. Eu me cansava de contê-la e não podia." Jeremias 29. Esse é o tipo de intensidade espiritual que transforma alguém comum em um instrumento do céu. E talvez você já tenha sentido algo assim. Uma inquietação divina, uma voz interior, um chamado que queima por dentro. Isso não é emoção, isso é Deus. Jeremias via o que ninguém queria ver e dizia o que ninguém queria ouvir. Ele entendia que o amor verdadeiro não é o que conforta, e sim o que confronta, cura e transforma. Enquanto todos acreditavam que Jerusalém estava segura, Jeremias via rachaduras espirituais invisíveis, brechas abertas pela desobediência, pela idolatria e pela indiferença. Ele dizia: "Voltem para Deus antes que seja tarde." Mas o povo preferiu ignorar. E então veio o juízo, não porque Deus quisesse destruir, mas porque ele já havia oferecido todas as chances possíveis. A queda de Jerusalém não é apenas um evento histórico. É uma ilustração do que acontece com qualquer vida que endurece o coração. Deus avisa, Deus chama, Deus espera, até que o próprio homem escolhe o caminho que vai trilhar. Mas no meio do caos, Jeremias também trouxe esperança. Ele escreveu o que muitos consideram um dos versículos mais poderosos da Bíblia. "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Jeremias 29:11. Mesmo quando tudo parecia perdido, Deus ainda dizia: "Eu tenho planos para você." Isso prova que o amor de Deus não abandona nem mesmo quando o homem cai. E essa mesma verdade se aplica à sua vida. Talvez você esteja passando por processos que não entende. Talvez portas estejam se fechando. Talvez você esteja se sentindo sozinho, incompreendido, pressionado. Mas Deus ainda está dizendo: "Eu tenho pensamentos de paz sobre você." A força do livro de Jeremias não está apenas nas profecias, mas no coração por trás delas. Jeremias era humano, sentia medo, cansaço, solidão e dor. Ele chegou a dizer: "Senhor, por que o ímpio prospera e o justo sofre?" Ele questionou, chorou, hesitou. Mas em nenhuma dessas vezes Deus o rejeitou. Pelo contrário, Deus o fortalecia. Deus o levantava. Deus o lembrava da missão. Isso mostra que Deus não exige perfeição. Ele exige disposição. Jeremias não era um super-herói espiritual. Ele era alguém que decidiu obedecer mesmo quando doía. E é isso que o torna tão relevante hoje. Vivemos dias iguais aos de Jeremias. Muitos falam em nome de Deus sem ouvir Deus. Muitos dizem paz quando há guerra espiritual. Muitos proclamam bênção sem arrependimento. Muitos querem profecia sem transformação. E no meio desse cenário, Deus procura Jeremias modernos. Pessoas dispostas a carregar a verdade, mesmo quando ela não agrada. Gente com coragem para permanecer quando todos desistem. Gente que entende que a verdadeira fé não se mede por emoções, mas por fidelidade. Jeremias nunca viu o cumprimento das promessas que profetizou. Ele viu a destruição, mas não viu a restauração final. Isso mostra algo profundo. Às vezes, você planta sementes que outra geração vai colher. Você ora hoje pelo que seus filhos viverão amanhã.
Você permanece firme agora pelo que Deus vai fazer mais adiante, e isso não diminui o seu valor, aumenta. A mensagem de Jeremias continua ecoando porque ela toca no ponto mais profundo da alma humana, a necessidade urgente de voltar para Deus. Não uma volta religiosa, mas uma volta verdadeira, íntima, pessoal. Deus dizia por meio dele: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Isso não é convite, é promessa. Deus se deixa encontrar por quem o busca com sinceridade. E talvez esse seja o motivo pelo qual você está lendo isso agora. Não porque clicou num vídeo qualquer, mas porque Deus te chamou, Deus te atraiu. Deus sabia que essa mensagem ia tocar algo dentro de você. O livro de Jeremias não é apenas profecia, é uma advertência, um espelho, um chamado e uma esperança. E vendo tudo o que está acontecendo no mundo hoje, você realmente acredita que tudo isso é coincidência? Não é. Assim como nos dias de Jeremias, algo está acontecendo, algo que poucos percebem, algo que parece invisível, mas está moldando o destino das nações, das famílias, da igreja e da sua vida. E quando essas coisas começam a se mover, Deus levanta vozes, Deus levanta atalaias, Deus levanta mensageiros, e Ele está levantando você. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like e se inscreva no canal. E não saia ainda, porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela, e eu tenho certeza de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.